Boa tarde, eu sou o Júlio, faço parte do Grupo 9, Seminário de Genética, composto por mim, pelo Arthur Fiorotti, Davi Brandão, que aparecerão em breve. Então, o grande assunto do nosso artigo é de que forma o envelhecimento vai impactar o processo de transcrição e, posteriormente, a expressão gênica. Para isso, a gente vai dividir esse trabalho em introdução, vamos apontar alguns resultados e, por fim, a discussão dos principais tópicos. Então, é do nosso conhecimento que o envelhecimento é caracterizado por uma série de mudanças significativas no organismo. Entre elas, pode-se incluir a diminuição molecular, a diminuição celular, a diminuição fisiológica, que são alterações normais do envelhecimento. E essas levam esse processo de senescência, que em última análise vão levar à morte do indivíduo. E uma das coisas que também é afetada no processo de envelhecimento é a expressão gênica. Então, veja, embora muitos processos sejam alterados com a idade, pouco ainda se sabe sobre o estado funcional da transcrição basal no envelhecimento. E aí vem a grande pergunta, que quais mecanismos desencadeiam as mudanças na transcrição basal? Quem vem para tentar explicar isso é justamente a transcriptômica, uma vez que ela identificou uma série de vias e processos que estão afetados no envelhecimento. Mas os mecanismos que desencadeiam as mudanças na expressão gênica ainda são amplamente desconhecidos. Então, a importância dessa pergunta, de entender os mecanismos. E é justamente aqui que o estudo que a gente vai discutir se encaixa. Então, os autores eles combinaram vários métodos, dentre eles o sequenciamento de RNA nascente e a RNA polimerase 2, o sequenciamento por meio da chip, para elucidar os mecanismos subjacentes às mudanças na expressão gênica no envelhecimento. Eles descobriram, por exemplo, que em camundongos idosos, 40% das polimerases de RNA alongadas estão paradas, levando a estresse de transcrição causado por danos ao DNA endógeno. Esse estresse de transcrição explica a maioria das mudanças na expressão gênica no envelhecimento e afeta as vias de referência do envelhecimento, como a detecção de nutrientes, a autofagia, a proteostase, as alterações do metabolismo energético, na função imunológica, na própria resistência ao estresse celular. Então, a acumulação de danos no DNA endógeno deteriora a transcrição basal, de forma a estabelecer o transcriptoma que está relacionado com o processo de senescência e causa disfunção nas vias-chave do envelhecimento. Isso revela como o dano ao DNA subjaz aspectos importantes do envelhecimento normal. Então, de forma resumida, o que esse estudo fornece? Ele fornece evidências convincentes de que a acumulação de danos no DNA endógeno pode ser uma das principais causas do envelhecimento normal. Além disso, esse trabalho também vai destacar a importância da transcrição na regulação da expressão gênica durante o envelhecimento. Bom, meu nome é Arthur e agora eu vou falar um pouco sobre dois tópicos do artigo. Um deles fala como a transcrição da RNA polimerase tipo 2 é alterada nos fígados envelhecidos e depois vou falar um pouco sobre a paralisação do alongamento da transcrição dependente do comprimento do gene. Relata que a transcrição mediada pela RNA polimerase tipo 2 é significativamente alterada no fígado envelhecido. Isso ocorre porque a RNA polimerase 2 frequentemente fica presa na sequência de DNA, interrompendo a transcrição. Esse fenômeno é conhecido como Stalling, e o artigo mostra que ele ocorre em níveis mais elevados em fígados envelhecidos. Além disso, ele também relata que as mudanças na transcrição mediada pela RNA polimerase 2 levam a mudanças na expressão gênica do fígado envelhecido. Muitos genes apresentam uma diminuição na expressão em fígados envelhecidos, enquanto outros genes mostram um aumento na expressão. Notavelmente, genes relacionados à resposta imune e à inflamação apresentam uma diminuição significativa na expressão em fígados envelhecidos, enquanto genes relacionados à resposta ao estresse e ao reparo de DNA apresentam um aumento na expressão. Essas descobertas têm implicações importantes para a compreensão da disfunção hepática associada à idade e podem fornecer insights para o desenvolvimento de novas terapias e para tratar doenças hepáticas relacionadas à idade. A figura do artigo ela vai mostrar a atividade do promotor da RNA polimerase 2 em fígados de camundongos jovens e idosos. A atividade do promotor da RNA polimerase 2 é medida através de contagem de moléculas de RNA
iniciados a partir do promotor da RNA polimerase 2. Os resultados são apresentados em gráficos. Observa-se que há uma diminuição significativa na atividade de um promotor da RNA polimerase 2 em fígados de camundongos envelhecidos, indicando uma diminuição da transcrição mediada pela RNA polimerase 2. Nessa figura, C representa um gráfico de dispersão XY da taxa de deslocamento de RNA polimerase 2 de todos os genes expressos de adultos, que é o X, e de um fígado antigo, que é o eixo Y, em dados totais de RNA polimerase 2 ChIP-seq. Cada ponto representa um gene. Cada gene é a média do número de 3 camundongos por grupo. D vai representar um gráfico de dispersão XY também, representando a síntese de RNA nascente, os primeiros 1 kg de base de introns do TSS, que são os sítios de início de transcrição, ou do TSS a 1 kg de base ajusante, que é a figura E, de todos os genes em fígados adultos e velhos. Cada ponto representa um gene, na qual o sinal representa a média do número de 3 camundongos. Partindo para outro tópico, nessa descoberta, os autores mostraram que a RNA polimerase 2 sofre interrupção, que é o stalling, com maior frequência em genes mais longos. Os pesquisadores usaram técnicas de sequenciamento de RNA para analisar a descrição em células de fígado de camundongos jovens e idosos. Eles descobriram que em genes mais longos, a RNA polimerase do tipo 2 fica presa com mais frequência na sequência de DNA, resultando em uma pausa na transcrição. Isso leva ao acúmulo de RNA polimerase 2 perto do início do gene, enquanto o restante do gene fica relativamente vazio de RNA polimerase. Além disso, o estudo mostrou que o stalling na RNA polimerase 2 é mais comum em fígados envelhecidos, o que sugere que isso pode contribuir para as mudanças na expressão gênica observada em fígados envelhecidos. Essa descoberta tem implicações importantes para a compreensão da regulação da expressão gênica e pode ajudar a explicar por que alguns genes são expressos em diferentes níveis, em diferentes tecidos e em diferentes estágios do desenvolvimento. Além disso, pode fornecer informações valiosas para o desenvolvimento de terapias para as doenças relacionadas à expressão alterada de genes, como o câncer. Essa é a figura do artigo. Nessa figura, B até D representam as densidades relativas de sequenciamento da fase de alongamento da transcrição entre TSS e TTS, que é o sítio de término da transcrição. B representa o sequenciamento de RNA nascente em um adulto, que é o azul, e no fígado envelhecido, que é o vermelho. C representa o total de RNA polimerase ChIP-seq no fígado adulto, azul, e envelhecido, vermelho. D representa DNA polimerase SER2P ChIP-seq em fígado adulto, que é o azul, e envelhecido, vermelho. Todos os genes expressos em um número de 3 camundongos por grupo. Nessa figura, mostra o perfil de RNA polimerase 2 ao longo de um gene, com diferentes comprimentos. A figura mostra que a RNA polimerase 2 sofre mais interrupção em genes mais longos, resultando em um acúmulo de RNA polimerase perto do início desses genes. Observa-se que, em genes mais longos, há mais pontos amarelos no início do gene, o que indica o acúmulo de RNA polimerase nessa região. O painel inferior vai mostrar, a região inferior, vai mostrar uma representação gráfica do acúmulo de RNA polimerase 2 no início do gene em relação ao comprimento do gene. Observa-se que os genes mais longos apresentam um acúmulo mais pronunciado de RNA polimerase 2 no início do gene. Esse acúmulo de RNA polimerase 2 é resultado do stalling mais frequente da RNA polimerase em genes mais longos, conforme mostrado anteriormente. Então, essa figura fornece evidências visuais para a descoberta de que o stalling da RNA polimerase tipo 2 é mais comum em genes mais longos e sugere que essa interrupção pode ser um mecanismo regulatório importante na expressão gênica. Oi, meu nome é Davi e eu vou falar sobre 3 tópicos do artigo. O primeiro é se o dano ao DNA causa paralisação da transcrição no envelhecimento. O segundo é o significado biológico do estresse transcricional relacionado à idade. E o último é o estresse transcricional como um fenótipo de envelhecimento generalizado. E dando sequência ao estudo do artigo, vou falar sobre os danos ao DNA causando paralisação da transcrição no envelhecimento. Foi feita uma investigação para descobrir a causa da interrupção da transcrição da RNA polimerase 2 em camundongos idosos, porque isso estava resultando em uma diminuição na expressão de genes importantes. E para identificar o que estava causando esse problema, foram levantados vários fatores potenciais, como conteúdo nucleotídico, taxa de erro de transcrição, splice alternativo, modificação de histonas e até mesmo padrões genéticos de metilação de DNA, por exemplo. Só que nenhum desses fatores mais comuns e esperados pareciam estar relacionados com o declínio na transcrição. Então, a equipe que estava por trás do artigo propôs que a acumulação de danos do DNA poderia ser uma explicação para o declínio na transcrição, uma vez que os genes mais longos têm uma maior probabilidade de adquirir lesões estocásticas que bloqueariam essa transcrição. E foi sugerido que a acumulação de danos desse DNA
poderia ser um fator importante e que contribuiria para o declínio da função de muitos tecidos associados ao envelhecimento, como será visto mais para frente, principalmente o fígado. E esses dois gráficos são de duas espécies diferentes de camundongos, sendo que uma tem um intervalo de 7 semanas entre os ratinhos e a outra de 6. Sendo que a linhazinha mais clara, que é a de cima, mostra o camundongo mais jovem, e a de baixo, que é a linha mais escura, representa o camundongo mais velho. Sendo que fica muito nítido nesse gráfico que com o passado de semanas, 7 semanas e 6 semanas, o nível de transcrição, de densidade de RNA nascente, ou seja, de transcrição mesmo, caiu bastante. Que comprova que os cientistas estavam pesquisando sobre essa paralisação de transcrição devido ao dano ao DNA. Agora, seguindo, o significado biológico do estresse transcricional relacionado à idade. Foi avaliada a importância funcional do estresse transcricional, quantificando seu efeito no seu nível mais relevante, que é o RNA maduro. E foi observado que a perda transcricional ao longo do corpo dos genes afetou tanto os introns quanto os exons. E foi exemplificado principalmente durante o artigo o exemplo do gene IGF-1, que é um importante regulador da detecção de nutrientes implicado na saúde e na determinação da vida útil. E foi constatado uma queda de sua expressão relacionada com o envelhecimento, como o gráfico anterior mostrava. E foi notável que o declínio transcricional se correlacionou com a polaridade da fibra codificadora, indicando que o estresse transcricional induzido por danos do DNA é o fator de redução da expressão de IGF-1 em fígados envelhecidos, como havia sido levantada a hipótese que foi dita anteriormente. E foi observado, além disso, uma diminuição de mais de 1,5 vezes dos exons do RNA nascente em todo o genoma durante o envelhecimento, o que está de acordo com a redução da produção de RNA mensageiro durante esse envelhecimento, formando um mecanismo para a diminuição do conteúdo celular de RNA mensageiro, indicando uma redução da saída transcricional, além de um viés de expressão gênica para genes menores durante o envelhecimento. Juntando tudo, foi observado, além disso, que toda essa desregulação de síntese de RNA mensageiro e estresse transcricional afetou diversas vias do organismo, como, por exemplo, vias metabólicas, por exemplo, os metabolismos de ácidos graxos, vias antioxidantes, até mesmo vias do IGF-1, da insulina, do hormônio do crescimento, sinalização mTOR, dentre outras. Ou seja, esse estresse transcricional parece ser uma causa crítica de desregulação de vias e processos de marcas registradas do envelhecimento em camundongos. Esses dois gráficos mostram justamente o que está sendo discutido até agora, que mostra a razão entre a quantidade de exons no começo e no final da vida do ratinho e a abundância de transcrição, ou seja, quanto de RNA mensageiro que está sendo de fato traduzido. Sendo que fica muito claro, sendo a barrinha azul os ratos mais jovens e a vermelha os ratos mais velhos, que cai absolutamente tudo, tanto a razão de exons quanto a razão da transcrição. Sendo que é importante observar que nos genes maiores, com um tamanho maior, que está representado pelo maior 110 kb, tem uma diminuição ainda maior nessa queda, justificada lá no comecinho da minha fala pelas lesões estocásticas, que é uma maior probabilística devido ao maior tamanho dos genes. Por fim, há uma discussão sobre o estresse transcricional, se é um fenótipo de envelhecimento generalizado ou apenas os fígados. E foi descoberto que o conjunto de genes que é regulado positivamente no fígado devido à atividade do promotor também apresentou estresse transcricional como um todo, sendo que esse conjunto de genes contém uma assinatura de células B, sugerindo a infiltração de células B relacionada à idade, também exibindo estresse transcricional. Além do mais, foi descoberto que os sims de camundongos com mais de 2 anos também apresentam GLPT, que é a perda gradual da transcrição produtiva, ou seja, não é uma coisa que está limitada apenas ao fígado. E para apoiar essas descobertas, foi realizada uma comparação com o conjunto de dados públicos de sequenciamento de RNA de envelhecimento, que continham leituras suficientes de mapeamento para introns e exons que representavam RNA nascente. E foi descoberto que, tanto no tendão humano envelhecido, quanto em uma classe de nematelmintos, tinha uma GLPT semelhante do fígado do camundongo, ou seja, mostrando uma relação entre diversas retecidas e até mesmo espécies diferentes desse envelhecimento e estresse transcricional. Dentre os órgãos que foram analisados e que foi observado uma certa alteração do transcriptoma, no estresse transcricional, estava incluído, além do fígado e do rim, coração, tecido adiposo, retina, músculo, pulmão, neocórtex e até mesmo medula espinhal,
apresentando genes propensos a paradas da RNA polimerase 2 relacionadas à idade, revelando que muitos órgãos exibem esse estresse transcricional relacionado com a idade. Porém, não foram todos os órgãos que apresentaram uma assinatura desse estresse transcricional da RNA mensageiro. Foi observado que tecidos proliferativos, como células-tronco, hematopoéticas, pele e intestino, pareceram menos vulneráveis, sendo que uma explicação levantada pela equipe foi que pela capacidade de replicação do DNA em resolver a RNA polimerase 2, estagnada do dano de DNA, protegeria lesões da reparação por outros mecanismos. Além de que, por serem tecidos com maior capacidade mitótica, a divisão celular diluiria o dano de DNA e também possibilitaria a reparação. E esse gráfico final aqui tem diversos tecidos do corpo, mostrando qual deles que tem uma maior concentração de estresse transcricional, sendo que os dois primeiros é o fígado e o rim, que foi descrito ao longo de todo o artigo como os principais, principalmente o fígado, e no final, quase sem nenhuma alteração, tem a pele, intestino, substância negra do mesencéfalo, identificando que o estresse transcricional como um fator principal mudando os transcriptomas relacionados à idade e que também é um fenótipo geral de envelhecimento em muitos tecidos e espécies, por mais que não sejam todos os tecidos que sejam afetados por ele. E é isso. Bem, então o estudo ele forneceu evidências de que durante o envelhecimento normal, danos no DNA podem bloquear a transcrição, causando frequentes paradas da RNA polimerase 2 em elongação em todo o genoma. E essas paradas levam a uma produção transcricional reduzida e que depende do comprimento do gene, resultando na desregulação de muitas vias conhecidas que causam o envelhecimento. E é justamente isso que essa imagem traz. Veja que à esquerda, uma célula jovem apresenta o seu processo transcricional normal, tanto nos genes pequenos, nos genes médios, nos genes longos. Só que, à medida que o processo de senescência se desenvolve, a eficácia da RNA polimerase 2 vai diminuindo, justamente por acúmulos de dano no DNA. Então veja que os genes maiores, os genes mais longos, são os mais prejudicados. E isso foi verificado por meio de lesões, né? Então foram feitas lesões ultravioletas, células foram tratadas, né, com parada de transcrição com radiação ultravioleta, e a RNA polimerase 2, inicialmente parada em uma lesão, vai bloquear aproximadamente 3 complexos subsequentes de RNA polimerase. Isso vai causar uma fila de espera. Então, esse mecanismo, inicialmente, era pensado em um mecanismo ativo, principalmente de regulação do promotor. E isso causava esse processo. Só que o estudo traz justamente um processo passivo, que é o acúmulo de dano no DNA, causando uma disfunção da RNA polimerase 2, que leva, em última análise, ao estresse transcricional. E isso depende do comprimento do gene. É analisado de que genes maiores sofrem mais com esse estresse transcricional. E algumas lesões endógenas, candidatas, né, que bloqueiam a transcrição, foram pensadas, então, como os aldeídos, os produtos finais de glicação avançada, as ciclopurinas, que podem se acumular em órgãos envelhecidos em níveis suficientes para explicar o estresse transcricional observado. Então, os dados indicam que o dano do DNA é responsável pelo envelhecimento, por meio do estresse transcricional. E esse estresse vai afetar a expressão gênica em vários órgãos, levando à disfunção e afetando vias-chave que culminam no envelhecimento. Esse estresse também pode afetar o funcionamento celular, promovendo a perda da estequiometria, a perda da proporção de complexos proteicos, por exemplo. Outro fator importante é que o bloqueio da RNA polimerase 2 é um sinal direto do envelhecimento. Foi observado que defeitos na reparação de DNA que bloqueiam permanentemente a RNA polimerase 2 em lesões de DNA levam a formas mais graves de envelhecimento do que defeitos que ainda permitem a acessibilidade da lesão por outras vias de reparo. A redução da expectativa de vida e o envelhecimento precoce foram observados também em camundongos mutantes com uma mutação pontual na RNA polimerase 2 que abole a ubiquitinação induzida por dano. Veja, a ubiquitinação é necessária para remover a RNA polimerase 2.
Então, se a RNA polimerase 2 não sofre a ubiquitinação, se a RNA polimerase 2 bloqueada, isso vai levar à formação dos chamados R-loops. Isso vai ativar pontos de verificação de dano, que pode induzir a morte celular ou a senescência. Então, esse é um mecanismo importante que tenta explicar de que forma a RNA polimerase 2 bloqueada pode levar ao envelhecimento. E de forma interessante, foi analisado que os R-loops aumentam nos olhos de mosca da fruta envelhecidas, predominantemente nos genes longos. Então está de acordo com a figura, né? Os genes longos são mais prejudicados. E um dado extremamente interessante, curioso, é que a expressão reduzida de genes longos também está presente em pacientes com doença de Alzheimer. Então veja o tamanho da importância dessa pesquisa para o compreendimento de doenças que têm relação direta com a idade. Então, em resumo, a ideia geral do artigo é essa, de que a acumulação endógena de lesões do DNA vai desencadear uma série de estresses transcricionais que vai moldar os perfis de expressão gênica relacionados à idade em muitos órgãos e tecidos, causando declínio funcional. Então, isso fortalece o papel primário do dono DNA no processo de envelhecimento.